aqui pela Folha FM 98,3, no Face, YouTube, Instagram. Não se preocupe se você não conseguir acompanhar o programa inteiro aí, com tudo. Tem problema não. Daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast. Pode ouvir também aí na melhor hora do dia, na corrida, no treino. Vai ouvindo. Ou também você pode acompanhar logo mais na reprise da Pleno TV, também vai estar disponível, esse arquivo fica lá em nossas redes sociais, pode conferir aí na íntegra o Folha no Ar de hoje, são 7h57, Campos amanhece com tempo nublado, hoje não tem previsão de chuva, e aí já viu, né, fica esse mormaço, a umidade relativa do ar fica alta, com a umidade alta a sensação térmica dispara, então tem essa questão hoje de sensação térmica maior do que o calor medido aí nos termômetros. Previsão de 28 graus de máxima, agora faz 24 graus aqui no centro. Já tivemos aqui a presença do Matheus Berriel, que deixou aqui um fio, né, um gancho para a gente pegar e voltar agora nesse intervalo, contando com a presença do Arnaldo Garcia. Hoje estamos conversando com Tolentino Reis, presidente do Americano, falando aqui de toda a sua história nesse primeiro ano do Glorioso, dessa celeuma, desse imbróglio agora com a SAF também, que nós vamos aprofundar mais e tentar entender melhor como é que é essa proposta que o Tolentino traz e esse desentendimento com o Conselho Deliberativo, para quem está acompanhando a gente aí, para quem chegou agora, só para entrar na mesma página, né? Hoje, para quem não tinha nenhuma, hoje tem duas propostas de SAF. Uma apresentada pelo Conselho, que alega que Tolentino não participou daquele edital, e daqui a pouco você vai falar sobre isso, e hoje a SAF do Felipe Melo e do grupo Boston City, e o Tolentino que apresenta uma SAF também, que a gente quer entender como é que é esse processo, com o fundo lá do mundo árabe de futebol, né, que tem muita grana, além de outros patrocinadores. A gente vai entender isso agora nesse retorno desse bloco. O programa é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Arnaldo, e para quem está ligado na gente, o Matheus Berriel deixou um gancho falando sobre SAF, mas deixou uma pergunta para o senhor, presidente, que é com relação à formação ainda do plantel para a temporada 2025, a começar agora pelo Carioca, que é em abril, né? A partir de... Comecei em maio, preparação em abril. Né? Preparação em abril, quer dizer... Preparação... Montagem em março, né? Preparação em abril e efetivamente campeonato em março. O sonho de qualquer um é montagem desde o ano passado, né? Uma montagem desde agora, para que chegue em abril. É igual... Até porque o mercado é muito dinâmico também. Quem não chega primeiro não toma melhor água. Quem chega por último toma água suja da fonte. Né? E aí é a mesma coisa da seleção brasileira, que a gente fala isso há 50 anos. Por que a seleção não treina, não se prepara primeiro, 6 meses antes da Copa? Enfim, isso é discussão para 500 anos. Mas vamos lá. E aí o Matheus Berriel deixou a seguinte questão. Com o que o próprio Tolentino falou, com a questão do salário que chegou a atrasar aqui no bloco passado, do elenco do ano passado, como formar um plantel bom, de bom nível, para subir para a primeira divisão, que é uma promessa do Tolentino, né, e uma expectativa da torcida, claro e evidente, todos nós, torcedores do Americano, com as dificuldades já impostas pelo mercado e também agora com, entre aspas, essa fama de mal pagador. Como é que é isso, Tolentino? Cláudio, volto a dizer aqui, quando eu cheguei no Americano, uma das maiores dívidas do clube eram trabalhistas. Então isso não é uma herança minha. E mesmo assim a gente conseguiu montar um elenco. E diga-se de passagem, o mais caro não foi o vencedor que a gente queria, mas o mais caro da A2. Com relação a algumas dívidas trabalhistas que decorreram agora da minha gestão, esse fato foi muito bom ter levantado pelo Berriel para eu esclarecer alguns detalhes. Quando eu assumi o clube e coloquei a comissão técnica, me foi contratado até dezembro de 2024.
um outro detalhe que a gente amadureceu muito com isso. Se o Campeonato Carioca termina em agosto, por que eu vou contratar até dezembro? Sabe? E por falta de experiência, eu fui lá, os contratos chegaram, eu assinei. Quando terminou o Campeonato Carioca, da minha gestão. Da minha gestão. E quando terminou o Campeonato Carioca, eu chamei todos os jogadores, fiz uma reunião com todos eles e, como eu sempre faço, muito direto. Gente, olha aqui, o contrato de vocês vai até dezembro. Só que o Campeonato Carioca terminou agora. Tem mais 4 meses aí para vocês ficarem em casa sem fazer nada. E o clube está passando por um momento difícil financeiro. Vamos fazer um acordo? Eu vou pagar um salário para vocês do que está atrasado e vou pagar mais um salário para frente de indenização. Vou liberar vocês no BID e no BID. Vocês podem jogar as competições que vocês quiserem. E a gente lá na frente se encontra, se Deus quiser. E tudo fica certo. Eu não quero nem ter problema com vocês e nem vocês comigo. Tá certo? Tá certo. Todo mundo fez uma carta de próprio punho, fazendo a rescisão. Eu paguei o que tinha que pagar. E aí a gente ajustou. Não, foram 2 meses, né, do final do campeonato para o final do ano, até dezembro. No caso, não, agosto, meses. Setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses. E aí a gente liberou os jogadores. Liberamos os jogadores, tudo ok. Alguns permanecem conosco. Tem 4 jogadores com a gente no profissional, que eu emprestei, que eu quero reutilizar agora, que eu acho que vale a pena. Quais são? Kaique. Bilil. Juan Bilil. Juan Lopes. Juan Lopes. Riquelme. E agora a gente vai trazer o Iago de volta. Que jogou no Campeonato Capixaba. Então, assim, esses 4 jogadores, eu quero que eles retornem pra gente, pra nos ajudar. E aí, o que aconteceu? Por isso que eu falo que o futebol, às vezes a cidade, às vezes não entende. Eu não queria estar lavando essa roupa suja aqui. Mas o que aconteceu? Parece que quanto maior caos, maior crise, pior pro Tolentino, mas é pior pro americano. Um ex-dirigente do clube, olha só, presta atenção nisso, Cláudio. Um ex-dirigente do clube começou a reunir os ex-jogadores, informando que ia ter uma SAF e que essa SAF ia indenizar todo mundo e colocou na cabeça dos garotos, alguns, que seria importante eles entrarem na justiça contra o clube para poder receber uma indenização. Presidente, isso que você está falando é muito grave. Muito grave. Muito grave. Peraí. Muito grave. É de uma gravidade extrema. Sinceramente... Mas é importante que as pessoas fiquem sabendo, porque assim... Mas o senhor consegue provar isso, presidente? Porque, na verdade, é o seguinte, por tanta gravidade que a situação porque isso aí é você trabalhar contra algo que é maior do que todos nós. É trabalhar contra a instituição. Sinceramente, é uma coisa grave, que merece ser, quem disse isso para o senhor, de alguma forma, tem que provar, porque nós estamos falando aqui de pessoas que a gente conhece, de certa forma, você conhece bem, porque eu não frequento casa das pessoas e conheço bem. Mas são pessoas que têm uma história profissional nessa região, que eu estou falando, quando eu falo de pessoas, eu quero falar de pessoas que passaram pelo clube, ex-dirigentes especificamente. Então, fazia parte da diretoria. Arnaldo, eu só falo do que eu tenho certeza, porque eu não posso ser leviano. E para eu falar alguma coisa, é porque já está me incomodando demais isso. E assim, hoje eu me considero muito americano. Eu brigo, luto e defendo o clube que hoje estou presidente. Então, para eu chegar nesse ponto, para poder falar esse tipo de coisa, é porque chegou no limite. Ou a gente passa por esse caos e começa zerado de novo, ou não vai avançar. E eu entendo na minha vida que determinados momentos a gente precisa passar por uma zona de confronto para poder coalizar um negócio e colocar paz para reinar. Precisa virar essa fase. Deixa eu fazer, então, abrir uma janela, aproveitar seu gancho aí e falar o seguinte aqui. E perguntar, obviamente, que eu estou aqui para isso perguntar. Quando o senhor assumiu, o americano, digamos assim, preencheu uma lacuna extrema que ele tinha, que era a questão da comunicação. O americano sempre se comunicou mal, mas muito mal. O clube usava redes sociais, mas a comunicação ela não está única e exclusivamente presa à rede social.
A comunicação, ela é macro, a comunicação, ela é um todo. Mas, de qualquer forma, a rede social ficou mais dinâmica, tudo que se fazia no clube, o senhor estava lá colocando, inclusive, desculpa os termos, a cara na reta para falar sobre as coisas e tal, positivas, o que vai acontecer, o que nós estamos fazendo, essa coisa toda. Aí, de repente, a gente tem hoje uma situação muito complicada, que é exatamente o anti-marketing. A gente tinha uma coisa boa sendo dita, hoje nós temos, infelizmente, coisas ruins sendo ditas. Isso, de alguma forma, não macula, não desgasta a imagem do clube, presidente? Isso não poderia, essa roupa suja não poderia sentar, convocar, chamar, falar, gestar, para poder o americano ficar, enquanto instituição, inatingível? Arnaldo, é o que eu sempre quis. Só que eu volto a dizer, infelizmente, nesse momento, é importante que tudo seja bem esclarecido, porque assim, eu não sou da cidade. E a mentira maldita o tempo todo, ela acaba virando uma verdade. E o único canal que eu tenho de comunicação hoje são as rádios, a comunicação que me dá uma oportunidade, e as redes sociais do clube é minha, que eu falo em nome do clube, para explicar, para mostrar. Mas existe uma força contrária. Como, por exemplo, existe um racha hoje nas torcidas. E eu conversei com o presidente da Império, a Garra eu não conversei porque não aproximou. E, gente, o clube está aberto para todo mundo lá sentar e perguntar, Tolentino, por que está acontecendo isso? Eu sempre vou falar o que está acontecendo. Qual é o grande problema do clube? Porque o americano ele é muito maior do que todos nós. Eu vou passar, mas o americano ele vai permanecer. E as pessoas têm que entender isso. Então, quando eu falo que em determinado momento o caos ele é importante para se estabelecer a paz e a gente começar um novo momento, infelizmente dói na carne. Você acha que eu tô confortável em vir para cá para poder ficar falando, lavando roupa suja? Mas é importante para que as pessoas saibam. E outra coisa, o americano, eu sei onde eu peguei o americano, eu sei onde nós estamos e onde nós vamos chegar. O americano evoluiu muito, por mais que a gente não tenha conseguido o êxito no primeiro ano, mas a gente está muito avançado. Quando eu falo dos problemas de jogadores que a gente teve passado, foram ocasionados por ex-dirigentes da antiga administração do clube, entendeu? E ponto. A gente está avançando. Hoje, o americano, outra coisa, um detalhe importante, o americano, o Campeonato Carioca começa em maio, nós já estamos montando toda a parte de comissão técnica, renovando toda a diretoria, tem pessoas boas, experientes, sérias, chegando para agregar no clube. Então esse ano eu vejo um ano de muita prosperidade. Tudo que eu errei no passado de deixar todo mundo fazer o que queria, não vai acontecer mais esse ano. Essas pessoas são de Campos? Algumas de Campos e outras não. Então assim, tudo que aconteceu no passado, eu não vou deixar acontecer, já vamos montar antecipado, estamos no prazo correto, porque a nossa pré-temporada vai começar dia 1º de março, então a gente tem março e abril de pré-temporada, e temos maio que começa a competição. Pré-temporada e montagem de time, né? Não, montagem a gente vai começar a montar agora em fevereiro. Em fevereiro? Inclusive a gente tem um peneirão agora que nunca aconteceu no americano. Responde a pergunta do Berriel. Isso, dia 20 agora começa, dia 17, sexta-feira termina as inscrições, e dia 20 começa o peneirão, sub-17, sub-20 e 23. E aí... Mas aí, por que 23, presidente? Porque nós fomos convidados para uma competição internacional na Suécia. E aí, esse 23 em específico, nós estamos montando para negócio. Porque eu aprendi no futebol, desculpa a expressão, tem muita sacanagem. E aí tem muito atleta do Sub-23, aqui até da cidade, que inclusive são do Sub-20 do ano de 2023 para o 2024, que foram dispensados. E adormeceram, desistiram por conta da sacanagem do futebol. E aí eu quero dar uma outra oportunidade para eles. Eu quero que eles retornem, só que agora comigo à frente, tocando e organizando. Porque eu sou de base. O nosso principal ativo é a base. Eu só deixei se perder porque eu deixei pessoas mandar muito. E não tem jeito, tem que ser Eurico Miranda mesmo. Tem que ser mão de ferro. Senão as coisas não acontecem. Então se a gente revive, traz esses atletas de volta, monta o elenco principal do Campeonato Carioca e monta um para negócio, porque eu também não posso tirar os atletas do Campeonato Carioca para levar para fora, porque é no mês de julho. Perfeito. No meio da competição carioca. Então a gente quer levar esse sub-23 e dar uma oportunidade para negociar, porque eu já entendi que o financeiro, o grande retorno do clube está na venda e na negociação. Eu viajei para o Chile e fiz parceria com 6 clubes, 4 de primeira divisão, 8 clubes, 6 de primeira divisão e 2 de segunda. E descobri que no Chile tem um mercado absurdo. Só tem 3 jogadores brasileiros jogando no Chile todo. Os times de segunda divisão no Chile
tem muito dinheiro. Eles recebem quase 1,5 milhão por mês de receita, tanto de federação quanto de televisão, porque o país respira futebol. Eu tenho conversado muito com os presidentes de lá e a gente já abriu um mercado para o Chile. Isso para está vender. no campo dos negócios, então. Sim. Então, por isso, sub-23. Por isso, sub-23. E dá oportunidade para essa molecada que não pôde participar, porque tem treinador que quer levar os jogadores dele, tem jogadores bons que às vezes ficam no banco por conta de interesses escusos. E eu já entendi isso. E a próxima temporada agora, eu estou trazendo um treinador argentino. Porque a metodologia que eu vi lá da América do Sul, do Uruguai, cara, é muito boa. E os caras têm uma mentalidade de jogar pra frente que eu não quero mais jogar por uma bola. Isso mata a gente, eu ficava ansioso. O tempo todo se defendendo. E a gente tem que montar um perfil do americano pra gente ter as nossas origens, as nossas raízes. A metodologia, quando as pessoas chegarem aqui, relembrar, Arnaldo, você, que é mais antigo do que eu, conhece futebol daqui de Campos, eu conversei com um monte de jogador. Não pode falar antigo, não. Eu falava longevo. Longevo. Todos os grandes jogadores que eu tô construindo uma relação de amizade, falam assim, Tolentino, a gente tinha uma seleção no Vasco, mas a gente ia pra lá, pra Campos, pra empatar e voltar no lucro. Porque jogar lá era difícil demais. Era osso. Só que Sempre foi. eles têm que ter esse respeito de novo. A gente tem que voltar com isso. Mas isso transcorre quando você remonta a identidade. O americano hoje está sem identidade. A gente tem que voltar a montar com a nossa identidade, nosso DNA. É jogar pra frente, matar o adversário o tempo todo. Que perca o jogo. Mas perca jogando, com garra, com vontade, com identidade. E é isso que a gente precisa reconstruir no americano. Treinador argentino? Quando? Tá chegando agora na peneira já para avaliar, porque a gente vai começar a fazer uma montagem. Já tem o treinador? Já tem o treinador. Foi indicado pelo Conca, pelo Pablo, a gente conversou com muita gente. Eu tô quietinho na minha, porque tudo que a gente divulga muito, o pessoal fala, pô, é marketing. É difícil aqui. Se você não fala, você não tem informação. Se você fala, quer fazer graça. Então, eu aprendi que a gente vai tocar do jeito que tem que ser tocado e vai organizar do jeito que tem que ser organizado. Então, a gente tem um elenco já começando a montar. Os jogadores vão ser escolhidos a dedo. Eu vou participar diretamente nisso. Não vou delegar 100% igual eu deleguei lá atrás, para a gente poder ter realmente o nosso DNA. E o americano, ele está no caminho certo. Tem conflitos, tem problemas, mas o futebol não é fácil. E para falar da SAF, Cláudio, qual é o problema da SAF hoje? Vamos lá, vamos para pro ouvinte que tá ligado na gente. O americano, desde quando você assumiu, com a promessa de também fazer... Aliás, você que fala sempre isso, eu só assumi porque poderia constituir a SAF. Fora isso, não constituir, criar a SAF, né, do americano, no americano. Bom, foi... você tentou criar uma SAF no ano de 2023, não foi? Não. Peraí, 2024. Você chegou a apresentar alguma SAF no ano de 2024? Foi até bom você ter tocado nisso, porque foi me apresentado aqui no dia da reunião do conselho. Que teve um conselheiro que falou que eu apresentei uma SAF que ele não conseguiu nem ler, que deu vergonha. Mentira. Eu nunca apresentei nenhuma SAF para o conselho documentada. Esse documento que eles estão apresentando, eu entreguei para o meu advogado que eu constituí. Porque tudo que era material, documento de SAF, que chegou muito para mim, eu entregava para ele avaliar. Porque eu não tinha conhecimento disso. E aí eu vou entrar numa história que é de novo, Arnaldo. Aí fala assim, Tolentino, pô, podia ter sido feito interno? Podia. Mas vou falar das sacanagens que acontecem no futebol. Desde o início. Importante, Cláudio. Para todo mundo entender o que aconteceu realmente com a SAF. Eu só vim pro americano... Mas você tem essa empresa? E seu nome? Não é meu, cara. Não é nada disso. Tudo que chegava para mim, eu apresentava pro advogado, para ele analisar. E o que não passava, já ficava ali mesmo. E o que ele fez? Logo depois que aconteceu todo o problema de SAF, ele entregou para o conselho com a alegação de que a SAF era minha para poder criar mais um caos. Porque o dinheiro não é para qualquer um, nem todo mundo sabe lidar com dinheiro. Eu te falo isso com muita experiência. Por isso que eu não tenho isso, viu? Porque eu venho de uma família muito simples e tudo que eu conquistei foi com muito trabalho, muita luta. Eu só quero o que é meu. E um detalhe importante, desde que eu cheguei no americano, eu falei, americano não é filantropia. Eu vim para o americano para constituir um grupo forte financeiro para que tenha receita. Todo mundo ganha dinheiro, inclusive eu. Só que eu não quero dinheiro dos outros. Eu quero constituir o clube, quando o clube ficar robusto, ganhar dinheiro com venda de jogador, porque eu não estou botando meu dinheiro à toa.
Eu não vim aqui para brincar de futebol. Eu vim para perder um tempo, fazer um investimento para que de médio para longo prazo a gente tenha retorno financeiro, sim. Mas sem vender patrimônio, sem sacanagem, sem covardia. Porque eu acredito que o americano, ele é muito rentável. Ele vai virar uma grande marca. E eu vou pagar o preço necessário para que isso aconteça. E não é do dia para a noite. Mas eu sei que o investimento que eu estou fazendo daqui a 2, 3, 4 anos vai voltar 3, 4, 5, 10 vezes mais. Porque vai virar um negócio rentável. E quando eu comecei a constituir a SAF, eu contratei um advogado. O nome dele é André, primo do Felipe Melo. Chamei ele e falei, André, eu quero constituir a SAF do americano. Por que a SAF do americano? Porque o que a gente mais precisa é organizar as contas do clube, fazer o regime centralizado, que é pegar todas as dívidas do clube, grosseiramente falando, colocar num caldeirão, parcelar isso a longos anos, para que a gente consiga ter todas as nossas certidões em dia, sem vender nada. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue investimento federal, estadual, municipal, as empresas, as marcas chegam, porque não tem problema. Você começou tudo de novo, é como se um americano tivesse um novo CNPJ, novo, zerado. Esse é o grande trabalho que eu vim para desenvolver no clube. E aí conversei com o André para a gente começar a constituir a SAF. E aí começou a constituir a SAF, tudo direitinho, nos moldes que eu queria. Falei, André, é o seguinte, essa SAF é do americano. E aí a gente, quando tiver pronta, a gente pode se vender as ações, até 90% das ações. Então, Arnaldo, constitui a SAF. Você quer ser o dirigente do americano? Você pode comprar 51% das ações que o futebol quem vai tocar é você. Acabou. Eu não tenho vaidade de estar como presidente e ficar mandando em tudo. Eu vou supervisionar. Mas você que está comprando as ações, não o patrimônio do clube. Comprou as ações porque esse é negócio. Você compra a ação, você tem 51%. Se você vender um jogador por 10 milhões, você tem 51% de 10 milhões. Acabou. É negócio. Tem bilheteria, o estádio está funcionando. Vendeu lá 3 milhões de bilheteria, de ingresso. 51% é seu. Mas, presidente, até onde eu tenho conhecimento, a SAF que está sendo elaborada, discutida e até polemizada, né? Ela seria 90% das ações. Até onde eu sei, não há envolvimento de patrimônio, ao contrário. Existe a cessão do patrimônio, que é, claro, toda a estrutura hoteleira, gastronômica, de campo de futebol e tal, que o clube tem. 10% seria do americano associativo. O presidente do clube fica para administrar esses 10%, onde ele pode, sinceramente, aí, pelo que eu entendo, empreender outras modalidades, como basquete, vôlei, futebol, do que o senhor, inclusive, é muito fã, e eu também sou do futebol, eu acho bacana, tem até aquela conquista sua junto ao prefeito, tomara que ele cumpra, né, de ceder uma área lá no Parque Ecológico da cidade para formação no Instituto Nacional de Futebol, eu acho isso bacana. 10% hoje, o exemplo que eu dou aqui, do Botafogo. Botafogo hoje tem uma dívida de 900 milhões de reais, o Botafogo tinha, hoje está em torno de 300 milhões. Por quê? Porque recebeu exatamente nesse período todo recurso da SAF. Então, com esse recurso que a SAF vai passar para o clube, que 10% seria da gestão administrativa, isso não é o bastante, não seria legal ter isso e fazer, na verdade, uma harmonização em torno disso e seguir o americano enquanto instituição, enquanto agremiação para frente? Arnaldo, a SAF que eu pretendo fazer para o americano é o mesmo modelo da do Fortaleza. A SAF do Botafogo, ela não, o Destro, ele não detém o patrimônio, ele tem as ações do clube. Então é importante a gente separar as estações. Mas deixa eu voltar no jogo, você vai entender. Vocês vão entender. Quando eu contratei o advogado, era para constituir a SAF do americano. E aí, alinhei tudo, apresentei ele ao conselho, o conselho montou uma junta para analisar todo o projeto SAF, que era Carlos Abreu, Wagner, Edinho e acho que Rieder, mas acho que era isso, para poder analisar os projetos, e eu comecei a viajar. E quem foi tocando foi o André, que é primo do Felipe Melo, junto com o conselho, que eu contratei o André para fazer isso. E no decorrer do processo, o que aconteceu? O André começou a marcar algumas reuniões, sem me avisar. No início, o Felipe Melo não queria se envolver na SAF. Logo depois, começou a se envolver sem eu saber.
problema zero. E aí o que acontece? O advogado tem o maior interesse hoje em estar CEO ou presidente da SAF e começou a atropelar as estações. E aí mudou todo o modelo. O modelo que seria de 100% SAF do americano e depois vender as ações virou um outro processo. Venda do patrimônio. Dentro dessa SAF que eles estão querendo montar, eu tenho os documentos. Eu não estou falando... Tudo que eu estou te falando não é o que eu acho. Não é o que eu acho. É o que eu tenho certeza, porque eu tenho documento. Contratei depois um outro escritório para poder defender os interesses do clube. Tem a venda do patrimônio. É isso que eu não quero. Mas a informação que eu tenho é que não tem venda de patrimônio. Tem cessão do patrimônio para a exploração da SAF, o que é muito natural, porque de repente você entrega o futebol, vai jogar onde, treinar onde? No campo do vizinho, vai alugar. O conselho que teve aqui, o Edinho, o Wagner, eles falaram a mesma coisa. Não existe o Vitor não tem venda de patrimônio, tem cessão de patrimônio. Mas aí eu não vi documentos. O senhor está falando que tem os documentos, né? Só abre aspas aqui, o advogado André, que é o que o senhor contatou primeiro, sim, que está agora com o conselho. Isso. A ele também será dado espaço aqui. Sim, perfeito. Normalmente, para que ele possa se expressar, fique tranquilo, a gente faz isso de forma extremamente profissional e sem nenhum problema. Presidente, vamos lá. Do sonho de virar SAF, o negócio virou um pesadelo agora para o americano, pelo que eu estou conseguindo entender. Vocês não estão conseguindo dialogar. Quando não tem diálogo, tem briga. Tem briga. Para entender é difícil. Não para gente que está de fora, não está no dia a dia, não tem acesso a essas coisas de conversas e documentos todos e tal. Né? Nossa vida tem que tocar agora aqui e, naturalmente, a gente não consegue acompanhar 100%. O Arnaldo, muito mais do que eu, está mais envolvido, mais dentro ainda do futebol. O que eu queria perguntar, você pode ficar à vontade de falar, mas o que eu queria perguntar é até onde o senhor vai tocar as consequências de impedir que uma SAF do Conselho seja implantada? Não é a SAF do Conselho. O Conselho, se apresentar uma SAF que a gente entenda que é bom para o clube, porque assim, na minha carreira profissional, não vai ficar mancha de que Tolentino foi omisso e conivente e deixou acontecer o que não deveria. Não vai acontecer, entendeu? Então assim, apresentando algo que seja bom para o clube, nós vamos... Eu não tenho problema de voltar a conversar com o conselho, eu não tenho essas... Só que assim... mas então tá fácil de resolver. Agora tá fácil de resolver. Aqui, ó. Eu acabei de postar agora aqui, ó. Problema nenhum. Lembra que o senhor chegou mais cedo? Eu falei, ó, eu tô postando aqui o negócio nas minhas redes sociais. Aloysio Abreu Barbosa, diretor do grupo e titular dessa bancada, ele sempre fala assim, é a luz do fim do túnel ou o trem vindo de volta. O trem vindo de volta. Eu não sei se vocês... Eu não sei se vocês acertar, então, eu não sei se vocês já conseguiram. Eu passei por essa experiência agora recentemente, aqui em Domingos Martins, no Espírito Santo, tem um túnel velho abandonado e minha esposa queria ir lá ver. No final da história ela queria voltar, eu falei, agora vamos até o final. E foi uma experiência muito legal, porque a gente fala luz no fim do túnel, mas eu nunca tinha passado por um túnel escuro, desconhecido. E sem iluminação nenhuma mesmo, e tem uma curva no túnel, olha que tristeza. É o túnel de trem abandonado. Rapaz, eu 100% escuro, falei, tô com medo. Mas se eu falar pra minha esposa que eu tô com medo, vai pegar mal. Acabou. Vai pegar mal. Depois de 32 anos de casada, eu não... Aí eu falei... Vamos. Aí ela falou, eu não vou. Eu falei, deixa comigo que eu vou. Eu sou o cara. Rapaz, mas olha, tudo escuro, você não via nada. Só ouvia... Foi com medo mesmo. Tô falando com medo. Cara, quando eu vi o trilho do trem brilhando um pouquinho, com o reflexo da luz, eu criei uma coragem sensacional. Falei, vou pisar numa cobra, pisar num trem aqui qualquer, sei lá que bicho tem aqui. Rapaz, e quando eu vi a luz no fim do túnel, literalmente, é um negócio fabuloso, é um negócio fantástico. Foi uma experiência muito gostosa da minha vida. Então, agora você trouxe a luz no fim do túnel. Tá fácil de acertar. Você falou que conversa... Então, Cláudio, então desfaz tudo e vamos começar do zero aí. Outra coisa, quando foi feito o edital... tudo que começou a ser montado que eu não participei e tal, as coisas começaram a evoluir. Eu pedi logo depois que eu cheguei do Chile
pro Edinho, presidente, Edinho, eu preciso de todos os documentos que foi constituída a SAF para eu poder analisar. Edital, ata, tudo. Não me foi enviado. Mas eu sabia do prazo. Não me... Sabe, Arnaldo, você que é um torcedor do Americano, um cara sensato. Você também, Cláudio. Ele é torcedor do Rio Branco. Mas Agora o Rio Branco aposentou, ele dá... torcedor do... Você acha que 20 dias se define a venda de uma transação tão grande? E eu pedi o Edinho a prorrogação, porque assim, não é só um grupo que está interessado. Mas eu pedi por isso. Hoje o americano, vou te mostrar. Hoje o americano, ele é desejado por muitos. Que bom. E não se decide a vida de um clube num negócio tão grande assim em 20 dias. Já que você falou muito, desculpa te interromper, Entendeu? Pode seguir na sua linha de raciocínio, não tem problema nenhum. Vou até propor a vocês pra gente emendar o assunto e não fazer intervalo. Ok. Deixa o intervalo mais pra pronto, frente um pouquinho, pronto. pode ser? Só pra gente não perder o fio da meada. Tem muitos comentários aqui no YouTube, tem muita pergunta, tem muito comentário. Você é um americano, rapaz. Tudo Você é um do dentro- interior, como eu sempre falo, rapaz. Só Tem que ter explicando, polêmica mesmo, presidente, o pessoal pro participar. senhor e para todos, Arnaldo, todos, tudo dentro de uma linha de respeito. Saiu Não, dessa lógico, linha de não. respeito aqui, a gente apaga, bloqueia. Não. Porque Pronto. porque se, Pra eu tô críticas, falando tô aqui pronto, tô falando aqui da internet. Mas se for, sim, crítica, vai ficar à vontade. Não, tô Mas, pronto, assim, faz parte. É aquela história, se internet é terra de ninguém, aqui no nosso canal quem manda somos nós. Não tem essa sempre digo conversa, isso. não. Mas deixa eu passar. Só para colocar uma questão, então, do que você falava sobre essa questão da SAF, eu acabei perdendo aqui a linha de raciocínio sobre emendar o prazo, que você pediu Sim. o prorrogamento e não foi dado. Se chegar agora com o conselho, te convidar ou você convida o conselho hoje? Pode partir de você também? Tranquilamente. Ô Cláudio, eu só quero que as coisas sejam claras. Eu estou presidente do Americano. E assim, tudo que for muito claro e for bom pro clube, vai ser feito. O detalhe importante, eu fiz um investimento no clube, mas momento nenhum fiquei questionando que eu quero meu dinheiro. Não é momento para isso. O dinheiro, ele vai acontecer. Na minha vida, eu sempre aprendi isso. O dinheiro, ele acontece naturalmente. As coisas vão acontecer. E eu estou investindo no clube para ter retorno financeiro, sim. Claro. Mas não com a venda do patrimônio. Eu não quero que isso... Eu acho que o negócio, ele tem que ser... O americano vai vender muito jogador, vai ter bilheteria, vai ter realmente muita coisa boa que vai acontecer no clube. E esse dinheiro vai voltar. Eu tenho certeza disso. A gente chegou aqui a um ponto pacífico ao que me indica, né? Porque o presidente acaba de dizer que tudo que for transparente está tranquilo, sem problema nenhum, que aceita sentar para conversar dentro desse princípio de transparência. Há um ponto incomum, pelo menos foi o único que o senhor colocou aqui, que é exatamente a questão da venda de patrimônio. Há a informação de que não há venda de patrimônio, então demovendo ou esclarecendo essa questão de que não tem venda de patrimônio e sim a cessão do patrimônio, eu acho que chegou ao ponto que o senhor está colocando e estamos acertados. Não, mas sempre teve. Eu sempre falei pro Edinho, Edinho sabe disso. Edinho, eu tô pronto para conversar. Outra história de que eu não vou na reunião do conselho. Eu sou o primeiro a chegar em todas que eu fui convocado. Inclusive, já marquei até para as reuniões acontecerem lá no CT, para que todos participem, estejam juntos. O grande problema são as divergências e algumas pessoas mal intencionadas pro quanto pior, melhor. Isso realmente não desce. Ou somos americanos e vamos fazer o negócio acontecer, ou inimigo mascarado é inimigo dobrado. Ou a gente tá pra fazer o americano crescer ou não tá. Eu gosto de chumbo trocado de... Fogo amigo é complicado. Dito, então a gente não gosta de você, o problema tá bom, irmão, fica do seu lado, eu fico do meu. Tá tudo certo. Segue. Tá tudo certo. Agora, segue. Pô, tá do lado, pô, toda hora de facada. A gente já tem problema pra caramba no clube. E ter mais problemas criados porque você acha que é aliado, aí não desce. Eu sou da luta, cara. Eu jogo limpo. Na época que eu era lutador, eu tinha algum problema com algum colega, algum tinha comigo, a gente entrava no octógono, 5 minutos saia na mão, tá resolvido. Saiu de lá, tá tudo certo. Qual a sua relação hoje com o doutor André e quando é que o senhor o destituiu da então, questão? Eu contratei um grande escritório, que é o do Bichara, para poder ajudar a defender os interesses do clube. E a relação com o André é nenhuma, porque legalmente tudo que ele fez não tá de acordo com a profissão que ele segue.
Porque o que eu entendi, ele ficou muito claro. Ele entendeu, achando, né, talvez que eu era um bobo ou que teria alguma vantagem, atropelou as estações e hoje ele quer estar no meu lugar e comprar todo o negócio do americano. E de uma forma assim, não legal. Presidente, é uma questão, o meu advogado, né, e também meio grave, meio complicada também, que o senhor acaba de dizer, o Cláudio já colocou aqui. Sim. Fora da Folha FM. Arnaldo, tudo que eu falo eu sustento. Tudo que eu falo eu sustento, e quando eu falo com provas. Não, então tem muita preocupação. Ele foi destituído da função. Isso quando? Tem mais ou menos uma semana. Não, como assim? Não, o senhor constituiu. Sim, aí eu tenho um documento, tenho um contrato com ele, tudo direitinho. E ele foi destituído quando? Tem uma semana atrás. Só? Só. Me causa... Bom, é estranho porque você fala que ele está fazendo esse paralelo, é estranho, né? Já teria que ter sido você só descobriu tem uma semana? Não, tem muito tempo, mas a parte legal a gente tem que entender como funciona. Eu tinha um contrato com ele, então eu tive que contratar um escritório. Eu não ajo por vontade própria, porque se eu ajo pela vontade própria, eu tinha feito um monte de besteira. Sabe? Porque a gente tem que ter conhecimento jurídico. Claro, responsabilidade. Tem cláusula que pode amarrar ali. Contratei um escritório, o escritório me orienta, analisou todo o caso, pediu também extrajudicialmente todos os documentos da Constituição da SAF, que não foi entregue ainda, entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz é dentro da legalidade. Você fala em entrega de documentos, o senhor alega que o prazo foi curto, né? Sim, 20 dias não se resolve um problema desse, gente. Não é impossível. De fato. Até porque a empresa que vai comprar, que quer comprar as ações ou quer investir milhões no clube, ele tem que entender aonde está entrando, levantar documentos, ver certidões, ver realmente. Não adianta só eu falar que o clube deve tanto. A empresa que quer comprar, ela tem que ter a certeza de quanto deve. Mas o senhor já apresentou a proposta concreta do senhor, da SAF? Ou ainda não? Eu não tenho proposta. A proposta não é minha. A gente tem grandes parceiros que querem se credenciar para apresentar, mas não para comprar o patrimônio, quer ser investidor. Pôr dinheiro no clube, montar uma estrutura para poder realmente fazer o negócio acontecer. E não quer comprar o clube, quer comprar ações, que é o normal, que é o que tem que acontecer. As SAFs de sucesso hoje têm que ser feitas desse formato. A gente já está acompanhando um monte de problema de SAF aí, que está sendo caos. Olha o Vasco da Gama, por exemplo. Entendeu? E outros no Brasil afora. Então a gente tem que seguir um modelo que está dando certo. O modelo do Fortaleza é um modelo campeão. Tem modelos internacionais que têm sido bons negócios. Mas um contrato bem amarrado, ele evita esse tipo de problema futuro, né? Agora, vou insistir aqui. A informação que eu tenho, pelo menos, é de que não há intenção nenhuma, exceção para a SAF usar as dependências do clube. Não tem contrato de venda. Arnaldo, isso é informação que você tem. Você não tem documentos. Eu não tenho. Volto a falar, quando eu falo de alguma coisa, eu estou pautado no que eu tenho, no que eu tô vendo. Esclarecido esse ponto, então, resolve o problema? Lógico. Aí, pessoal. Lógico. Se não for venda, trocar a palavrinha lá, venda, por sessão. Ponto pacífico. Ponto pacífico, você chama. E você traria seus parceiros também ou nem necessitaria desses parceiros que você fala? Não sou eu que decido. Aí acho que é um consenso geral. Eu acho que trazendo todo mundo, eles analisando o fato, não, a gente só quer fazer com Boston City e ponto. Ok, a gente quer, de repente, botar outras empresas, porque a SAF, ela agrega, ela dá espaço para bastante investidor. E, de repente, se for interesse deles, eu não estou aqui para dizer que só vai sair se tiver todo mundo, não. Todo mundo junto analisando. Tem uma frase sua que muito me marcou, e aí eu quero falar isso eu sou muito empresa, na verdade, né? Eu sou um cara apaixonado por empresa, apaixonado por instituições. Eu acho que instituições são grande mola propulsora desse país, empresas principalmente, que são tão escarneadas. Sim. O senhor sabe muito bem disso. A gente abre uma empresa, já tem um sócio que é o governo, e cada dia que passa, vai fechar a empresa, o governo dá parte também. A empresa, ele não entra com nada e sai com tudo, né? Praticamente. Então, assim, eu defendo muito essa questão de agremiação, defendo muito a empresa. Acho que o senhor disse uma frase muito interessante. Eu não estou aqui para atrapalhar a vida do americano. Eu achei uma frase assim muito marcante, uma frase positiva.
Da mesma forma que muito me empolguei quando a sua chegada, com a cabeça diferente, com uma vontade, já disse aqui antes na pré-entrevista, inclusive, com uma vontade extrema de... Eu sou muito entusiasta, acho isso bacana também, é de um entusiasmo realmente muito grande. Eu acho isso bom, acho isso positivo. Infelizmente, as coisas nem sempre são como a gente sonha. Isso é bem verdade. A gente tem, busca acertar, corrigir, essa coisa toda, mas nem sempre como a gente sonha. Então, eu penso o seguinte, que a gente acaba de chegar num ponto pacífico, que é exatamente essa questão. Se a única divergência é essa, e essa divergência, ela efetivamente, até onde eu sei, não existe, o senhor disse que existe, então cabe agora sentar e resolver isso, mostrar, tá aqui, é isso aqui, resolveu, tá tudo certo, vamos caminhar, bola para frente, salve a instituição americana do futebol clube. Quem vai dar quem vai dar o primeiro pontapé, então, nessa conversa? Porque aqui nós também não somos juiz de paz, não, mas... não, mediadores. E olha que o Aloysio Abreu Barbosa não está aqui, que é um grande mediador, né? Grande, mas saudade assim, dele. Um abraço para ele. Sim, mas, claro, mas a proposta... E aí, vale como um todo, não é nunca colocar mais lenha na fogueira, não é nosso papel aqui. Tanto é que se fosse botar lenha na fogueira, eu ia ficar só ouvindo um lado. Não é isso. A proposta é ouvir todos os lados, é tentar encontrar, como a gente encontrou aqui, a luz do fim do túnel, que não é uma locomotiva vindo ao contrário, espera-se isso, para justamente todo mundo sentar e colocar. Quem pode tomar esse pontapé inicial? Ligar para o presidente do conselho, ou o conselho tem que ligar para o senhor? Como é que vai ser esse... Não, eu já, o Edinho, doutor Edinho, eu já marquei com ele algumas vezes. Inclusive, tem umas 3 semanas aí que a gente tá tentando marcar. Já marquei com ele para ele sentar comigo lá em casa pra gente poder conversar, para tentar alinhar algumas coisas. Eu quero ver todo o documento que foi estabelecido a SAF. Só isso, analisar de fato e de verdade, entender e chegar num denominador. O doutor Edson sabe como eu trabalho. Eu não sou para criar problema, mas assim, se tem problema, eu quero resolver o problema. Claro. E eu estou, de novo, eu estou presidente do clube. Por mais que fique aquela coisa, não, mas é o conselho que tá fazendo, que tá tocando. Amanhã, se tiver problema e eu for omisso e conivente, a conta é minha. Todo mundo sai, entendeu? Essa é a pergunta, então. Até que ponto o conselho vai conseguir implantar ou não essa SAF com a sua... Caso haja litígio até o final. Não haja um entendimento, não haja conversa. Qual a posição do presidente do americano com relação a essa SAF apresentada pelo Conselho? Até o momento, a gente viu muitos vícios e muitos erros. Por tudo que eu tenho já de documento. Então, dentro desse parâmetro que a gente está conversando aqui, analisando isso tudo, não acontece. Não acontece mesmo e fica ruim para o americano. Então, assim, eu quero que aconteça. Até porque me desafoga. Eu não posso continuar pagando conta do clube, até porque eu nem tem mais, não dá. Modelo tô no limite, completamente ultrapassado. A gente precisa avançar. Esse negócio de gestão por amor não funciona. Não, nunca funcionou. E eu cheguei no americano falando isso. O meu prazo era esse 1 ano. Constituir a SAF nesse ano de 2024, ano que passou. Organizar a casa, pagar, manter o que dá para manter até o limite, vambora SAF, 25, vambora. Novo tempo, nova vida para o clube. Eu, sinceramente, assim, eu fico muito feliz da gente ter participado aqui nessa nossa conversa bastante franca, honesta e tal, e de chegar a um ponto que nós chegamos aqui, a um ponto de divergência. Esse ponto de divergência vai ser esclarecido, porque existe lá o contrato, eu acho que isso vai ser mostrado de forma oportuna, e aí cabe ao Conselho. Sim. A gente está aqui apenas falando, a gente é a terceira... já pode falar, né, Cláudio? A gente é a terceira via, a gente é a imprensa e tal, a gente não tem essa coisa de estar de um lado ou do outro. O que a gente quer, na verdade, enquanto defende o maior patrimônio esportivo que Campos tem, que é o Americano Futebol Clube na atualidade, é que haja essa harmonia, que haja o entendimento, que o clube continue sobrevivendo, que passe, que vá à frente. O senhor já colocou de forma muito clara aí a questão da sua entrada, que foi muito importante. Foi um ano que o americano viveu, mais um ano que o americano viveu, foi um ano difícil, um ano complicado, né? 10ª posição no campeonato, uma posição inédita, nunca se chegou a um ponto tão fundo perto do poço, e isso doeu em muita gente, até porque todo aquele sonho lá do início, ele não conseguiu ser realizado, e a gente falou muito isso lá atrás, quando passou a
duvidar das coisas repito aqui, honestamente, olhando nos seus olhos, presidente, dentro daquilo que estava acontecendo ali no dia a dia. Chegou um jogador que a gente, esse não vai, o outro, esse não vai. Aí a gente passou, agora não, agora tem que ter um pé atrás, porque não vai, não tem como. Futebol não se faz milagre, não se faz um belo bolo, não é? Com um trigo ruim. Sim. Com açúcar ruim. Fermento ruim. Com fermento ruim, vai dar ruim. E deu ruim mesmo para o americano. Sim. Então, o que a gente quer é exatamente isso. Que o americano decore, que suba, que vá em frente, continue existindo. Poxa, é isso que nós todos queremos. E esse é o pensamento do torcedor alvinegro, né? De um ponto ou de outro. Ele sempre vibrou em Godofredo Cruz, grandes jornadas. Contra a Flávia, 1980 foi um ano fantástico para o americano, 97 foi um ano fantástico para o americano também. Tanta coisa boa aconteceu naquele clube, né? O pessoal vibrando naquela arquibancada, o pessoal quer voltar exatamente isso. Todo quando se chega falando, a gente vai conseguir, a gente vai fazer, a gente acredita, a gente vai junto nessa, criando uma sinergia para que tudo possa, na verdade, acontecer. E aí, talvez esse momento seja complicado na cabeça do torcedor, exatamente por isso, porque ele sonhou alto, ele sonhou demais. E a gente quer, na verdade, continuar sonhando enquanto cronista, enquanto torcedor. Até porque se o Botafogo conseguiu, por que não? Por que não? Presidente, só para a gente fechar, e aí eu acho que, caso você queira falar algo mais, fique à vontade, tá tranquilo. Acho que o propósito maior do programa é esse, justamente esse, é poder ouvir as partes, é poder colocar as partes em entendimento. Como eu disse, não somos juízes de paz, mas a gente prima pelo diálogo, e o diálogo é o caminho para se encontrar, acho que é a solução para tudo. Igual aquele casal que está brigando, mas os dois querem o melhor para os filhos. Sim. Então tem que elevar o nível da conversa. Claro. Deixa a briga aqui, vamos elevar esse nível da conversa, vamos, né, ver o que de fato o filho precisa. E no caso o filho é o americano, e o americano precisa virar SAF, que eu acho que é um caminho. Pode dar errado? Pode. Sim. Aí é ponto pacífico. Agora, você não tem outro caminho. É igual o professor, eu falo muito aqui, pedagogia do amor. O professor compra os brinquedinhos para dar aos alunos no Dia das Crianças, compra o docinho para dar na Páscoa. Isso está errado. Isso está errado, não funciona assim. Os alunos, as crianças precisam, o professor faz de coração. Só que primeiro, ele ganha mal, a secretaria quase sempre da cidade tem muito dinheiro, então investe mal, faz a coisa. Então, as coisas não podem ser assim. É claro que amor num clube de futebol tem que ter. A paixão se leva não tiver, tá errado. Mas se não tiver profissionalismo, não vai. Você fica à vontade para falar sobre o SAF. E aí tem algumas perguntas, alguns comentários aqui que eu queria trazer só para você entender e responder, se for o caso. Sobre o SAF, quer falar mais alguma coisa? Quer fechar? Cláudio, eu queria que todo mundo, torcedores, vocês, esse momento do americano e esse desgaste que está tendo é muito importante. Porque se imagina também se o presidente concorda com tudo que o conselho faz e o conselho concorda com tudo que o presidente faz. Imagina onde estaria o americano hoje. Essa briga ou essa discussão é em prol pro melhor do clube. Então, as famílias brigam. Qual é o pai que não briga com o filho? Porque tá fazendo uma coisa errada, ou chamando a atenção, ou alertando. Entendeu? Porque às vezes tem coisas que eu faço e que de repente eu acho que é bom, mas o meu ponto de vista não é um ponto de vista para todos. E o conselho é a mesma coisa. Sim. E digo-se de passagem, o conselho ele é muito apaixonado pelo clube. Muito apaixonado. Isso aí a gente não pode negar. Paixão no negócio. E no futebol não adianta ter só paixão, porque olha onde o clube chegou. Eu não sou o salvador da pátria, eu cheguei para tentar ajudar o clube. Mas vamos olhar daqui para trás. Desde que o Tolentino assumiu para trás, estava bom? Se tivesse bom, eu não estaria sendo convidado. Esteve Entendeu? bom, mas aí o cansaço ali esgotou. Aí que complicou. Por exemplo, o clube... Acho que tem cansaço as tentativas, porque o que foi feito também com o americano, não vou usar o mesmo termo seu, mas é a tremenda uma falta de compromisso e responsabilidade. E outra coisa, Cláudio, olha que detalhe importante. O americano tem 11 anos que ele foi feita a permuta. Foi zerado todas as dívidas. Aí Luciano Viana veio tocando, entregou o clube com 400 mil de lucro, sem dívida. E aí depois do Luciano Viana, o clube de novo voltou a dever quase 40 milhões de reais.
Você tá entendendo? Tem consequência também da não entrega da permuta. Mas é a carestia do futebol. Eu não sei se os números são esses, exatamente. Sim, mas eu não vou coloca duvidar. lá, não tem a entrega do CT, do estádio. Isso foi. E não estou defendendo Mas você imagina, nada de errado, Cláudio, não. em Só tô 7 falando. anos, eu tô falando que se isso não acontecer, de a gente transformar o clube, se eu ficar, eu vou acumular muitas dívidas também. Vai dobrar. Entendeu? Então, assim, a gente tá falando de 6 anos e o clube voltou a ter uma dívida enorme ao ponto de ser leiloado, ter vários Não problemas. tem mais tempo. vocês Comentário não aqui têm mais tempo. no YouTube. Só para a gente fechar. Tem uma cláusula que diz que o patrimônio é inalienável. É onde eu sei. Essa cláusula foi minha. Eu Luiz coloquei essa Carlos cláusula. Matos. Então resolveu, gente. Essa cláusula é minha na constituição do projeto inicial. Por que eu fiz isso? Mas isso aí não tá no processo. É isso que eu tô te falando. Falar. Você está dizendo que foi retirada essa cláusula? Foi mudada? Essa Foi- cláusula era para a SAF inicial. A nossa SAF, a Não, SAF mas tá do também nessa. americano. Eu fui informado que tá De nessa. novo. Porque eu Olha cobrei. só, você tá falando de uma coisa que você te falaram. Eu tenho o NDA, eu tenho os documentos, eu tenho tudo. Então, quando eu falo alguma coisa, não é porque eu acho. Não é porque eu acho, ou porque alguém me falou. É porque está. O que manda é documento. Eu posso chegar aqui e falar pra você um monte de coisa linda. Mas será que é? O que vale é o que tá escrito. É igual jogo de bicho. Então, assim, por que eu tô brigando? Justamente por isso. Então, não... me falaram, me contaram. Esquece, não é. Se não fosse, eu não estaria brigando por isso. Então, assim, um detalhe importante. Esse era o momento inicial. Porque, assim, é muito fácil eu constituir uma SAF. Olha só, gente, rápido. Pegar o patrimônio do americano, alienar ele e pagar. Vou ficar 10, 15 anos com o clube. E aí depois, quem é que paga essa conta no banco? Há uma cláusula, segundo eu estou sabendo, presidente, eu estou sabendo, não vi documento nenhum. Chama-se irreversatilidade do processo, ou seja, se a SAF quebrar, por exemplo, o patrimônio é do clube, não tem essa, então é cessão de patrimônio. Eu acho que se esse é o problema, acho que a questão, eu insisto aqui, a questão está resolvida, não tem discussão. Arnaldo, não tem eu debate. pedi E todos os outra documentos. coisa, presidente, outra coisa, para isso ser efetivamente oficializado, existe uma questão chamada Assembleia Geral, onde todos esses detalhes, e o senhor está denunciando que é venda, vai ser, né, esses detalhes vão ser questionados, vão ser colocados e vão ser mostrados lá. O que diz o regimento? O que diz o regimento interno do clube? O problema é que a gente tem um documento, olha só, ainda tem um detalhe importante. NDA. Sigilo total sobre a negociação. Então, assim, isso nunca vai ser falado. Não, então, quando eu fui apurar, Entendeu? eu tive essa dificuldade enorme. Só quem tem um acesso a isso é quem está participando da negociação. Eu, como presidente, alguns do conselho, e ponto. O que vai ser votado em assembleia é o que pode ser falado. Porque existe um sigilo na negociação. Mas lá na Assembleia não pode ter esse sigilo. O sigilo que eu sei é naquele momento da negociação até que ela seja internamente fechada. Depois, em Assembleia Geral, isso vai ser aberto para a sociedade, evidentemente, porque tem que ser. É uma questão de transparência, porque o americano ele não é um patrimônio de meia dúzia ou de 50 pessoas, é um patrimônio de uma região inteira. Então, essa questão na Assembleia tomara. Geral, ela vai ser muito clara, mas tem que ser. Tomara, porque vocês já sabem da história do passado, Tem, né? tem que ser, mas no Da primeira passado, venda, presidente, né? me desculpa, foram todos, os editais foram todos feitos, tudo foi feito de maneira como tinha que ser feito. E as pessoas às vezes falam mal da permuta com a empresa lá para construir um novo patrimônio lá, que é extraordinário. Não, que eu acho que foi um mau negócio. Eu só acho que só foi feito da forma errada. O negócio foi excelente para o americano. Ninguém foi para lá para botar uma escola de samba na frente do ginásio onde foi feita a assembleia. Ninguém bateu o tambor, ninguém soltou foguete lá para poder protestar. Ninguém fez isso. Aí falar depois é muito fácil. E vou dizer mais aqui ainda. O americano tinha um estádio extremamente obsoleto. Então foi um bom negócio. O que... Aí onde Da isso forma entra, que foi feito. Aí onde isso entra é que tinha uma cláusula que tinha que entregar primeiro o patrimônio Pois é. lá, para depois então se mexer em Eu até concordo com essa questão da forma que foi feito, mas eu não concordo também com a empresa não ter cumprido o que deveria ter cumprido, porque o estádio foi entregue. Então aí, cara, é muito ruim. Agora, vê Pra se gente fechar. Você continua alguma coisa no Parque Tamandaré.
Não construiu-se. Não. Mas demoliram, né? Pois é, mas não se construiu. Por quê? Porque tem que entregar primeiro lá. Bom, entregar primeiro lá. vamos acompanhar, naturalmente, o andar da carruagem a partir de agora. O André, o advogado citado aqui, vai ser convidado a estar com a gente, que ele é do Rio, né? Ele é do Rio. Talvez tenha Mas tem dificuldade. laços aqui em Campos também. Mas pode vir aqui ou a gente faz online, enfim. Tá garantido o direito de também ele colocar a sua posição. E como o Arnaldo já comemorou aí, espero que essa entrevista seja talvez um ponto de pacificação entre vocês, se é que... não sei se está havendo guerra, mas está havendo discussão, e isso é bom. Não, o debate é sempre bom, Sim, o lógico. É sempre importante. É isso. extraordinário. Agora, o que eu quero só para fechar sobre a SAF, o que o regimento interno do clube diz sobre essa decisão? O presidente pode impedir que o conselho realize esse contrato? O conselho pode impedir que o presidente coloque uma outra proposta? Então, assim, eu acredito que isso cabe ao conselho realmente decidir com relação à SAF. Aspas. Seguinte, não tendo nenhuma irregularidade. Tendo irregularidade, não só eu, como qualquer outra pessoa, pode entrar com alguma ação para impedir. Perfeito. E eu já pedi todos os documentos, tudo, para que a gente possa analisar. Estando tudo ok e a gente entendendo que é o melhor para o clube, vai acontecer. Então vai acontecer. Não sendo, não vai. Então vai acontecer. Comentários aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? O Luiz Carlos Matos Tavares, mundo árabe, tá vindo de tapete voador? O dinheiro que eu vou falar mais cedo lá. Cadê o ônibus que não chega? Só promessa. O ônibus adesivado. O ônibus do clube foi penhorado. A gente perdeu o ônibus do clube. Mas não tinha outro que vinha? Não vinha outro? Tinha, mas a gente teve que decidir. Ou a gente bota ônibus ou paga a dívida do clube. Então não vem ônibus mais, galera. Não vem ônibus mais. Também aquele ônibus estava já na hora de... Mas ajudava, né? Ajudava muito. Não, salvava na vida. categoria de base. Nogueira, depois de folha de pagamento, transporte, porque nós estamos geograficamente... Muito dinheiro, cara. Muito dinheiro de transporte. O insumo, colocar assim, mais importante do futebol. Não é, presidente? Muita coisa. Porque, olha, e hoje, né? É sub-20, profissional, São 5 categorias. Nossa, não é brincadeira. Pô, paga 6 contas daqui até o Rio de Janeiro, todas maluco, toda hora. Pra Resende. Hoje não é trio de arbitragem mais, hoje é um... Não, hoje é um time de arbitragem. É um Borderô absurdo. É um time de arbitragem. Borderô da federação é uma grana. Você pegar o que eu agora falo pra vocês. O jogo do Flamengo ontem, Federação... que trem da alegria. Mas o Flamengo calculou mal, mas também deu azar de chover. Árbitro, assistentes, quarto árbitro, equipe de VAR, analista de vídeo, inventaram esse troço agora também, não sei o que, manager, observador do VAR, manager não sei o que. Gente, auxiliar de tudo. Que isso? Bom, se a qualidade for boa, que eu acho muito difícil. Você sabe o que eu vi nesse final de semana? Eu fiquei observando, depois a gente fica velho e vai vendo as coisas malucas, né? Não tava vendo o jogo. O jogo é mais um. Futebol é mais um que surge, é outro que surge. Eu queria ver a arbitragem, eu fiquei olhando os árbitros. Garotada nova, sim. Não vi nada alarmante, também não. Aliás, eu quero parabenizar aqui a comissão de arbitragem, independente dessa questão. Mas é isso que. Então, mas se for caro, mas bom. Rapaziada boa pra porque nós estamos acostumados com caro e ruim. Então, se for caro e bom, vamos lá. Foi legal. Presidente, eu quero te agradecer. E aí, naturalmente, desejo boa sorte a você, como cidadão, como chefe de família, como empresário, mas, sobretudo, né, que tenha muito sucesso, mas, sobretudo, desejando sorte a você, também desejo sorte ao americano para que esse impasse seja resolvido e que vocês saiam daqui a pouco comemorando e que toda essa discussão seja motivo de, amanhã ou depois, de risada e, enfim, de mais comemoração, de meme, de internet, seja o que for, mas nada mais do que isso, e o americano estando no lugar que ele precisa estar. Você também, com seus reembolsos devidos, com aquilo que você já falou que, né, investiu no clube, além do tempo que não tem como pagar. Sim. Cláudio, que eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui para Campos, para o torcedor, para a cidade toda, e dizer que o americano está no caminho certo. A gente tem um ano de gestão,
muita luta, aprendemos bastante, amadurecemos muito. E eu tenho certeza que esse ano a gente vai fazer uma grande temporada, que as coisas vão se acertar, que o americano vai chegar no lugar que ele deve chegar. Eu sou um cara que eu não desisto, eu sempre sou positivo, como o Arnaldo falou. Para mim nunca tem problema de nada, a gente está sempre disposto a fazer o melhor. E tem vindo boas pessoas, sabe? A gente tá conhecendo muita gente boa no futebol, tem pessoas que estão vendo a gente com bons olhos, outros presidentes de clubes estão entendendo que a gente tá numa luta, estão me dando desconto porque eu não era da bola, então estão me auxiliando, estão me apadrinhando, estão me ensinando. Eu sou um grande aprendiz, gosto muito de aprender e de ouvir. Estou sempre pronto lá no CT para receber qualquer pessoa, torcedor, que queira algum esclarecimento, queira saber o que está acontecendo no clube, que é importante a gente ouvir todos os lados. Agradeço a oportunidade de estar me ouvindo aqui também, para poder deixar eu expor um pouco o meu pensamento e avisar para o torcedor, porque é importante esse momento digamos, de debate, né, entre um lado e o outro, porque é nesse ponto que a gente vai convergir para o que realmente importa para o clube. Eu acho que esse momento de divisão, digamos assim, né, ou de debate mesmo, como o Arnaldo falou bem, um grande comunicador, Arnaldo, é importante que se tenham diferenças para que a gente chegue num denominador comum e o melhor para o clube. Porque eu volto a dizer, se lá atrás... Volto a dizer, foi feito um bom negócio para o americano. A gente saiu de um lugar que era pequeno, a gente está indo para um lugar hoje que a gente tem a possibilidade de ser o terceiro maior estádio do estado do Rio de Janeiro, que isso vai agregar muito para a cidade de Campos, que vai ter um turismo diferente, que o futebol vai ficar muito grande, até recebendo grandes competições, Copa do Brasil, Brasileiro. A gente está no centro de treinamento muito robusto, hoje é um dos maiores centros de treinamento e melhores do estado do Rio de Janeiro. A gente está muito bem alocado, só que foi feito de uma maneira um pouco errada. Eu acho que deveria ser entregue lá primeiro para depois demolir o que já tinha. Mas enfim, já aconteceu, não adianta chorar. Mas se naquele momento tivesse alguém com a postura que eu tô tendo hoje, teria sido feito um negócio diferente. Porque se eu tô lá no passado, eu ia berrar. Ó, não vai, só vai assim. Ou a Inbeg ia fazer assim, ou não ia fazer. Entendeu? E a gente ia dar um jeito para solucionar os problemas. Então, esse momento que a gente está vivendo, hoje muita gente reclama. Eu entendo. Mas só quem está dentro do caldeirão, que está mexendo com a panela, que sabe a temperatura que é. Entendeu? Quanto custa, as dificuldades que tem. E lá na frente eu tenho certeza que muita gente vai falar assim, pô, aquele cara era meio maluco, mas pô, o negócio realmente deu certo, porque eu acredito muito. Eu sou um empresário do esporte, não era do futebol, mas já conheço futebol um pouco melhor. Esse ano as coisas vão dar muito certo e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente onde a gente vai chegar, como eu peguei o clube, onde nós estamos. Por mais que não apareça muito ainda os resultados, mas tudo você tem que semear, né? Você vai semeando, vai regando e lá na frente vai. E um ano é muito pouco para resolver tudo que a gente precisa resolver no clube. Mas mais uma vez, obrigado. Estou sempre à disposição e um ótimo dia para todos. Aí, parabéns lá pelos 111 anos. Você falou que começaram os festejos, as comemorações. Esse final de semana eu vi lá nas redes sociais. Pô, eu já posso falar que eu joguei com os melhores do americano, né? Que a gente fez um futebol lá, fizemos uma pelada lá. Teve mais de 111 ex-atletas do clube, Célio Silva, entendeu? Pô, um monte de gente. Teve uma galera boa lá. É que eu ainda tô conhecendo o pessoal todo, mas teve um que o pessoal falou que era o substituto do Zico, um cabeludo, esqueci o nome. Afrânio? Pô, rapaz. Jogou, o cara joga demais. A bola colava no pé dele lá na. Eu falei, rapaz, o coroa tá voando, cara. Só, aí, depois ele me encontra na rua e fica cheio de marra. Aí, às vezes, quando eu escrevo algumas coisas, as pessoas dizem, pô, mas esse Arnaldo é azedo. Eu não sou azedo, vou fazer aqui agora, presidente, de boa mesmo, uma crítica. Aí o americano vive um momento desse. E cadê a divulgação de tudo isso de maneira macro? Não tem, é essa a questão que eu discuto. O clube tem que ter uma comunicação. Tudo bem, crise é uma coisa, mas a administração tem que continuar. Isso resolve. Arnaldo, os bastidores, pra mim, tá nesse caso aí, a culpa foi minha. A Aline, que é minha assessora, ela me perguntou, Tolentino, vamos divulgar para a imprensa para poder. Eu falei, não, nessa não. Porque eu quero fazer um negócio fechado entre a gente, eu quero ficar à vontade com os caras, eu quero confraternizar, mas isso já virou um momento mensal, tá? A gente abriu lá para os ex-jogadores. Todo mês vai ter um grande futebol, um grande almoço. E aí os próximos, com certeza, a imprensa vai ser convidada. Sim, mas é isso que se exige, na verdade. Você tem uma boa comunicação. Tantos craques passaram, foram aplaudidos. Tenho certeza que a galera
ia para lá para fazer uma festa, para abraçar, para tietar os jogadores. E, Arnaldo, foi um passado muito tem que começar um detalhe importante. Começar a criar esse hábito de levar a galera para lá. Então, um detalhe importante, tá? Que eu vou deixei para mencionar no final. Eu sou jornalista. E assim, não atuo. Mas eu tenho a necessidade e vou criar isso. E aí vou te convidar para você nos ajudar a fazer. Para pelo menos uma vez por mês também a gente fazer um café da manhã, um almoço com todos os jornalistas lá no CT. Um almoço legal, um bate-papo, uma trocação de ideia, explicar o que está acontecendo, ouvir vocês também, porque eu quero aprender da cidade, eu quero aprender do americano, eu quero aprender muito, porque eu vou ficar aqui por muito tempo. E o americano, ele vai ser realmente muito grande e eu quero que vocês expressem. Eu sou um cara que eu gosto de ouvir críticas, eu gosto de aprender, eu não fico chateado. Tem algumas pessoas aí que às vezes reclamam na rede social, alguns torcedores, pô, mas foi bloqueado. É exatamente o que você falou, Cláudio. A gente aceita crítica, mas, pô, xingamento. Não, ali não é lugar de conversa fiada. Você fala isso aqui. Ali não é lugar de conversa. Pode falar o que quiser, que não está satisfeito, que as promessas velhas não aconteceram, mas mudar de nível, a gente realmente... Ali não tem democracia. Falando nisso, não tem democracia. Não é terra de ninguém. Essa coisa de que internet é terra de ninguém. Falar que tem dono. Mas aqui nos nossos canais tem dono e a gente tem a regra. Pode participar à vontade. Sim. Pode fazer tudo. Isso não pode partir para campo pessoal. Para esse. E isso, às vezes, na política, muito mais do que no futebol. Sim. O campista também é muito apaixonado por política. Ele faz esse processo assim, de forma... bem participativo, então a gente tem mais dificuldade, mas mesmo assim, ao longo do tempo, as pessoas já se acostumaram, se adaptaram aqui ao nosso sistema. Eu não registrei seu nome, rapaz, aqui? Júnior. Júnior está na segurança, na assessoria do Tolentino. Júnior tem o quê? 2,20 m de altura e... Foi nosso atleta do projeto social, saiu lá de um projeto social. Lá do Rio. Você é do Rio? Sim. Legal. Arnaldo, obrigado pela... Você ficou um palitinho perto de Júnior. Eu falei que ele tem 2,20 m de altura e 15 de largura. Não dizer que ele é o meu consolo, não vou chegar ao ponto dele, não. Primeiro que eu não sou... Sim, de luta, doido? Né? Eu sou um camarada tranquilo. Era de corrida, rapaz. Você é veloz. Meu esporte, meu vínculo com o esporte Valeu, inicial, Garcia. corrida. Obrigado aí pelo seu carinho mais uma vez. Feliz demais de ter participado aqui com o presidente Tolentino, e com todo o pessoal que está acompanhando, né, pelas redes sociais aí, pelo Dial também. Dizer que o programa foi um marco hoje, porque eu acho que a questão está resolvida. Para mim, claramente a questão está resolvida e o debate vai chegar ao final logo, porque está havendo aí, o programa contribuiu, o Grupo Folha mais uma vez, para uma convergência de opinião. Só mostrar, tá aqui, é isso e tal. Para mim, resolveu, ficou realmente muito fácil a coisa para ser definida. Parabenizar mais uma vez o Grupo Folha pelos 47 anos. Agradecer mais uma vez a direção aí pela paciência, pela gentileza conosco nesses 13 anos de coluna Vibração da Galera. Sábado estaremos lá destacando, inclusive, essa entrevista um pouco, né? Colocando aquilo que a gente apurou aqui, essa visão que a gente tem. Tomara que a coisa evolua daqui até sexta-feira, quando pela manhã eu entrego o meu material à minha editora, lá de esporte da Folha. Tomara que o americano realmente consiga fazer uma comunicação melhor, consiga trabalhar melhor todas essas questões que precisam ser trabalhadas, que haja harmonia acima de tudo, que quando não há o entendimento, quem perde, sem dúvida alguma, é a instituição. Então, Tolentino, um grande abraço para você, saúde, paz. Cláudio, muito obrigado. Aos ouvintes, também o meu carinho, o meu agradecimento pela paciência, né, de estar ouvindo as nossas opiniões, que às vezes nem todos concordam. Tem gente que acha que eu passo pano demais, eu não estou aqui para fazer crítica dura a ninguém, muito pelo contrário, não é a nossa linha, desde sempre não é a nossa linha. A linha do entendimento, pregar a harmonia, eu acho que isso que é muito importante. A gente sai daqui e ouve na rua que a gente é comunista, que é vermelho, sim, que é ditador, que é um negócio muito doido. Muito sério, né? Muito doido. Sério. O bom é convivência. Eu estava vendo outro dia um grupo... como o Tolentino falou, a gente pode ter questões divergentes, mas a gente não precisa ser inimigo. Por que tem que ser inimigo? Dá pra ser. Inimigo jamais, pô. A vida é muito curta e o mundo é muito pequeno para a gente ter esse tipo de comportamento. Bom, valeu, gente. Obrigado mais uma vez. E as programações comemorativas
aos 111 anos, mantém a gente informado na medida que você achar. 111, rapaz. 111 anos. 111, não? Fazer em junho agora. 111, maluco. O americano é de 14, pô. 110 anos fez ano passado. Nós estamos em 25, Arnaldo. Mas é lá na frente. Vai ser de 11. A gente entrou no ano dos 110 anos. 111, 110 hoje, e está comemorando já os 111 que começou, completará né? isso. Porque é tão importante você começar com ele. Não, se não começar, não vai. Sem dúvida alguma. Gente, começamos então ao vivo aqui com o presidente americano, Tolentino Reis, com o Arnaldo Garcia com a gente, ainda mais cedo o Matheus Berriel, e a gente fecha por aqui. Amanhã, 7 da manhã, vai estar conosco aqui o novo presidente do IMTT, o Álvaro Oliveira, um órgão importante para essa estrutura de trânsito que precisa ser ordenada para o transporte público, que é um dos maiores problemas que o prefeito tem, que Campos tem. O Álvaro Oliveira estará conosco amanhã às 7. Eu posso fazer uma reclamaçãozinha aqui, quebrando um pouquinho o protocolo do programa? É preciso que algumas pessoas em Campos, e aí é importante colocar isso para o Álvaro Oliveira amanhã, de que a orientar, não é ele, mas tem que alguém do MTT tem que orientar a guarda municipal, porque às vezes no estacionamento, para você entrar, a entrada está afastada, então para você entrar você tem que usar a calçada, certo? É um que tem perto ali onde foi o antigo Bamerindos, que eu estou falando, do Antônio Ferreira. Para você entrar naquele estacionamento, você tem que usar a calçada. Se tem um carro saindo porque entrada é entrada e saída, você tem que esperar do lado para o carro sair para você entrar. E aí a guarda passa a te multa. E eu fui vítima disso. Não. De maneira... Eu estou recorrendo lá, meu amigo, mas que loucura, meu Deus. Aí não tem jeito. Gente, 9 horas e 7 minutos. Fica ligado aí na Folha, a gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamographiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A Proteus, moderna empresa especializada